Meu amigo, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Eu tô chegando pra, deixar você informadaço sobre as últimas informações do tricolor baiano, que tá muito perto de ter um novo goleiro. A gente já vinha falando aqui constantemente de que a diretoria tava tentando, calma, vamos esperar, vamos confiar aí no João Paulo, e o Rogério Ceni em reunião bateu na mesa entre aspas, né, e falou, precisamos de um goleiro urgente por conta da situação aí, da contusão, da luxação que teve o Ronaldo no cotovelo, e tem goleiro muito próximo, foi dado uma lista da comissão técnica do Rogério Ceni pra diretoria, ó, esses 3 goleiros aqui procuraram 3 goleiros, 2 do Novo Horizontino e o goleiro da Chapecoense, esse que tá próximo, tá? Tá muito próximo, o Léo Vieira, goleiro da Chapecoense. Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Primeiramente, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, para que nós possamos crescer cada vez mais, tá? Antes da gente entrar efetivamente nessa negociação, eu vou trazer como é que tá, e essa negociação é com o Léo Vieira, e também a procura, né, que foi confirmada agora à noite, né, pelo Novo Horizontino do Bahia, tanto no Jordi quanto também no César Augusto, o goleiro que fizeram aí um bom Campeonato Paulista, inclusive foram pra final aí do Campeonato Paulista desse ano, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu vou trazer aqui algumas notícias do tricolor baiano, tá? Porque o Bahia pode ganhar reforços caseiros na volta da data FIFA para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Isso porque, meus amigos, Everton Ribeiro, né, a peça mais importante entre os atletas, pode estar à disposição para a 9ª rodada do campeonato. E essa data FIFA veio muito a calhar para o esquadrão, essa é a pura realidade. Até porque, para você recuperar tanto o Gilberto, porque a lateral direita ela acabou se tornando aí em um imbróglio, né? Imbróglio entre aspas. Trouxe o Romão começou muito bem, caiu de rendimento, né? E aí teve que improvisar o Nicolás Azevedo, que por sinal foi uma grata surpresa ele jogando aí na lateral direita, né? Enfim, mas o Gilberto, ele voltando, deve assumir essa titularidade, tá? Então o Bahia tá aproveitando essa data FIFA para poder descansar e se preparar de olho no jogo do dia 1º de abril, e não é mentira, contra a equipe do Atlético com H, né? Aquele Atlético Paranaense. Além do volante Azevedo e do atacante Del, que cumpriram suspensão na goleada sofrida contra a equipe do Remo, o tricolor pode contar com alguns reforços caseiros em recuperação de problemas físicos. São eles, Everton Ribeiro, o mais importante dos atletas que devem estar à disposição é Everton Ribeiro, um jogador que não tem um substituto eventual. Muito se tenta aí o Rodrigo Nestor, mas não consegue jogar nem 10% do que o Everton Ribeiro joga, tá? Ele é a principal referência técnica do Bahia desde 2024. O camisa 10 é titular absoluto do time, comandado pelo técnico Rogério Ceni. Ele soma aí um gol e uma assistência em 7 partidas desse ano e não entra em campo desde o Bavi, que confirmou aí o 52º estadual do tricolor no dia 7 de março, tá? O meia tem 36 anos, ele tá em processo aí de transição, a última etapa da recuperação após a lesão na coxa direita sofrida em março. A grande questão é que o Everton Ribeiro, como eu disse, ele tá com 36 anos. Então, assim, as contusões que não foram tão recorrentes na carreira dele, a partir de agora serão mais recorrentes. Então é necessário, urgente, ter um substituto eventual pro Everton Ribeiro, tá? Vai deixar explodir a bomba, né? Como deixou no gol agora? Vamos trazer a informação do gol também. Ele soma, meus amigos, um gol e uma assistência em 7 partidas, tá? Então, ele é um jogador importante, além de uma liderança dentro de campo, uma liderança técnica também, dentro do vestiário, enfim. Outro jogador, esse tá um pouco mais fora, né? Que é o Gilberto, ele ficou fora de ação após uma cirurgia de apendicite, tá? Ele não entra em campo desde a derrota contra a equipe do O'Rings no jogo de ida. Então, ó, quanto tempo é que ele tá? Desde a segunda fase da pré-libertadores, dia de 18 de fevereiro. Em 2026, o defensor de 33 anos, ele tem 5 partidas apenas disputadas e lidera o ranking de assistências do Bahia na temporada ao lado de Matheus Sanabria. Só para você ter uma ideia da importância do Gilberto, por mais que ele seja muitas das vezes criticado pelo torcedor, ele lidera a estatística de assistência mesmo não jogando desde o primeiro jogo contra o O'Rings, tá, meus amigos? Enfim, e o Canu, a situação do Canu é um pouco mais delicada. O zagueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre a equipe do Vasco da Gama no dia 11 de fevereiro, mas vai precisar de um período maior aí de transição, uma vez que o problema, né, foi mais sério. Portanto, ele deve precisar de ao menos mais uma semana aí de recuperação. Nessa temporada, o defensor de 29 anos tem 5 jogos disputados, tá bom? Então, deve voltar aí um pouco mais tarde o Canu. Mas como é que tá a situação do William José, Jonas? Já o William José,
Ele foi desfalque na goleada contra a equipe do Remo por causa também de uma lesão muscular na posterior da coxa direita, né? No jogo, na vitória sobre o Bragantino, no dia 18 de março também. Tá? O atacante ele tem chance, uma chance remota de poder estar à disposição já contra o Atlético. Ele deve ser preparado para poder enfrentar o Palmeiras. Existe uma chance remota de enfrentar o Atlético, mas o foco efetivamente da comissão técnica do departamento médico é que ele esteja apto para poder enfrentar a equipe do Palmeiras, que vai ser no dia 5 de abril pela 10ª rodada. Ele tem 34 anos, ele é artilheiro do Bahia nessa temporada com 6 gols. E o Ronaldo, né, que teve essa luxação aí no cotovelo na última partida, num lance até bobo, né? Porque foi uma defesa fácil, ele caiu errado, essa é por realidade, não foi uma defesa difícil. Né, ele acabou caindo errado, enfim, né? Ele é a baixa mais recente aí do plantel tricolor depois dessa luxação no ombro, no cotovelo direito, né? Na derrota pro Remo no último domingo. A boa notícia é que o jogador não vai passar por cirurgia, né, e vai fazer um tratamento conservador. Ele que é o titular absoluto aí da posição, tem 29 anos e disputou 14 partidas nessa temporada e vive, né? Ou vivia até um bom momento até se machucar. Outro que tá parado, vai ficar parado mais tempo, é o Juan Pablo. Ele tá em tratamento médico após a lesão ligamentar. A questão dele é muito mais séria do que dos outros atletas. E teve uma questão ligamentar no tornozelo, precisou de cirurgia, o período inicial estimado de recuperação era de 4 meses, tá? O atacante não entra em campo desde o Bavi, na primeira fase do Campeonato Baiano, foi dia 25 de janeiro, ele tem 2 gols em 5 partidas disputados nessa temporada. Então, com a expectativa de novidade na lista de relacionados, o Bahia recebe o Atlético 8 horas da noite, né, horário de Brasília, na próxima quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, tá bom? Válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que eu queria falar é sobre o goleiro, cara. Nós já trouxemos essa informação de que houve uma reunião entre o Rogério Ceni, diretoria do Bahia, para definir. É urgente, Ceni? Não é urgente. Podemos contar com o João Paulo, a gente precisa correr atrás de um goleiro. E o Bahia correu atrás de um goleiro. Isso porque tem até o dia 27, meia-noite do dia 27, para contratar um novo goleiro, tendo em vista a situação envolvendo o goleiro Ronaldo, que se machucou, como eu disse aqui anteriormente. Só que são 3 goleiros, nós trouxemos aqui 3 nomes, tá? O Léo Vieira não foi uma informação nossa, uma informação que veio lá de Chapecó. Então tem que dar os devidos créditos, né? Não é uma. Aliás, eu não tenho que usurpar dessa notícia. Não é nossa a notícia do Léo Vieira, mas a dos 2 atletas do Novo Horizontino é notícia nossa, tá? A situação do Léo Vieira, em princípio, eu achei que seria mais complexa, porque você vai tirar o goleiro titular, vamos dizer assim, né? Importante de um time da Chapecoense, né? Então a ideia era que a Chapecoense tenha mais resistência na hora de negociar o jogador, mas só que o jogador ele tem uma multa, e para ele sair aí da Chapecoense, o Bahia vai ter que pagar essa multa, e segundo informações, o Bahia já deu ok, né, para poder pagar essa multa. As outras 2 possibilidades, que eu julgo mais plausíveis, é o César Augusto, o goleiro do Novo Horizontino, jogou a final do Campeonato Paulista, fez um bom Campeonato Paulista pela equipe do Novo Horizontino, e também do Novo Horizontino o Jordi. São os 2 jogadores aí que brigam por posições lá no Novo Horizontino. Inclusive, o Novo Horizontino todo ano faz um bom campeonato da Série B e bate ali na trave na hora de subir, tá? O Bahia voltou a ter dor de cabeça aí no gol, isso porque o Ronaldo acabou se machucando, e com a contusão, o Bahia se movimenta aí no mercado. Segundo informações do jornalista Preto Tricolor, não conheço, né? Aliás, o Fernando MGR, tá? O clube demonstrou interesse na contratação do goleiro Léo Vieira da Chapecoense. Tá bom, meus amigos? Eu tinha visto já, eu acho que foi o Fernando MGR, foi o primeiro a dar. Eu sei que foi um jornalista lá de Chapecó o primeiro a trazer o nome, tá bom? E depois os outros canais vieram repercutindo o nome do Léo Vieira, né? Nessa quarta-feira o Tricolor intensificou as conversas com o staff do atleta. A diretoria trabalha para poder fechar a contratação o mais rápido possível, com expectativa de definição ainda nessa semana, embora o desfecho dependa do aval da Chapecoense. Então, assim, por isso que eu achei que era mais complexo, porque vai precisar do aval da Chapecoense. O Léo Vieira tem contrato com a Chape até dezembro desse ano, mas a ideia do Bahia é contratá-lo em definitivo, já pensando uma não permanência do João Paulo. João Paulo não vai ficar no Bahia, não vai ficar, tá? Uma proposta oficial já foi apresentada, o clube estaria disposto a pagar a multa rescisória para poder viabilizar o negócio. Além disso, já existe um acerto entre o goleiro e o Bahia para que ele seja o reforço da equipe. Mesmo assim, a negociação ainda não está totalmente concluída. Ele tem 30
35 anos. Léo Vieira está na Chapecoense desde 2024 e é titular da equipe, tá? Pelo clube ele tem 66 jogos, com 23 jogos sem sofrer gols. O goleiro foi revelado pelo São Paulo e acumula passagem pelo Toledo, Linense, Paraná, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Rio Ave, Inter de Limeira e Juventude, tá bom, meus amigos? Então, o Léo Vieira tá aí, parece que é o plano A do Bahia, segundo informações aí dos amigos que trouxeram, tá bom? E tem também a nossa informação dos 2 goleiros do Novo Horizontino, provavelmente são os goleiros, são o plano B, né, da equipe do Bahia, caso o negócio com a Chapecoense acabe emperrado. E todo mundo sabe que é um negócio mais complexo, porque o jogador tem contrato, ele é titular da Chapecoense, que joga a Série A do Campeonato Brasileiro, e possivelmente a Chapecoense deve fazer, não deve facilitar que essa negociação aconteça, apesar que o jogador de 35 anos tem interesse em jogar no tricolor, tá bom? Meus amigos, você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Inacreditável, como tudo aquilo que a gente vinha falando aqui, e debatendo, né, e criticando, cadê o goleiro? Cadê o reserva pro Everton Ribeiro? E a galera não ouviu, agora tem que ir correndo, né? E quando você faz coisas correndo, geralmente você gasta mais dinheiro. Eu dei um exemplo aqui, vou voltar a dar esse exemplo. Um dia desse eu fui trabalhar, não tava chovendo. Aí tô fazendo o percurso do trabalho, quando eu desço da condução, chovendo pra caramba. E aí sempre tem uns camelô ali que fica vendendo guarda-chuva. Geralmente o guarda-chuva é R$15. No dia que tá chovendo, o guarda-chuva foi pra R$40. Evidentemente que eu não paguei 40, chorei, paguei 30. Mas mesmo assim eu paguei o dobro do que efetivamente eles vendem. Então quando você tá no desespero, você tende a gastar mais e às vezes até gastar errado, porque você faz tudo na correria, na urgência. Né? Então, falta o Bahia, mais uma vez eu bato nessa tecla, falta o Bahia, ó, esse senso de urgência, avaliar o elenco e falar, porra, precisamos de um goleiro aqui bom e reserva. E o Léo, com todo respeito, não vai ser o titular desse time. Não vai ser. Ele não é um goleiro do tamanho do projeto, mas é pra quebrar galho. E já focado na não permanência do João Paulo, que não deve ficar, tá? Que não deve ficar. Enfim, ele chega para ser um substituto eventual do Ronaldo, que para mim também não deveria ser o titular. O Bahia tinha que ter um goleiro na altura do projeto, na altura do time. Para mim, os 3 goleiros, eles são compatíveis, né? Em tamanho, história e qualidade, os 3. O Léo Vieira é um pouco mais abaixo, mas o João Paulo e o Ronaldo ali. A questão do João Paulo é que já tem 2 anos que ele não consegue ficar bem fisicamente. E o último jogo contra o Remo, meu Deus do céu. Quem entende um pouquinho de futebol viu que ele estava sem reflexo, sem condição física nenhuma, já no aquecimento, quando o médico do Bahia fez assim, ó, vai ter que sair o Ronaldo, que ele foi aquecer na beira do gramado, que a câmera pegou. Eu falei, rapaz, eu tô melhor fisicamente que ele. Né? Enfim, mas o Bahia agora vai na urgência, tem menos de 48 horas agora para poder fechar com um novo goleiro. Beleza? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estelmo, esse é o canal Gol TV. Forte abraço, orações, tamo junto. Valeu, meus amigos, tamo junto.